Como deve ser a conversão de uma pessoa que conheceu Jesus? Como vive uma pessoa convertida? Conversão é uma mudança de rota, conversão é uma mudança de caráter, mudança nos pensamentos, nos ideais, mudança de princípios, mudança fundamental para que haja verdadeiramente uma mudança de caráter. Nós temos que estar ligados ao Evangelho de Jesus. E as palavras de Jesus são muito profundas ao que diz respeito à conversão. Tem que haver uma mudança, tem que ter uma diferença. O profeta dizia, Malaquias 3,18, a Bíblia fala que há uma diferença numa pessoa que serve a Deus para uma pessoa que não serve a Deus. Existe uma diferença enorme, existe uma diferença muito grande. Podemos ter a mesma atividade, fazer as mesmas coisas, mas aquele que serve a Deus, ele tem algo a mais. Então a pessoa que vive convertida, que realmente foi transformada pelo Senhor, ela é completamente diferente. Por isso você escuta muitas vezes algumas pessoas dizendo assim, pastor, essa pessoa, ela pecou a vida inteira. Ela foi uma pessoa muito maldosa a vida inteira e agora ela vai para a igreja, ela toma um banho, ela é batizada nas águas, agora ela é outra pessoa? É isso mesmo? Tudo o que ela fez desde o dia que ela nasceu, tantas coisas erradas, desde a infância, desde criança, essa pessoa é maligna. Como agora pode essa pessoa voltar pagando-se de santo? Como pode essa pessoa estar agora dizendo que mudou? Isso é prova da palavra de Deus, que quando há uma conversão, há uma mudança. É natural que as pessoas, os seres humanos, eles apontem os nossos erros. É natural ver e ter essa percepção que as pessoas falham e olham diretamente para os erros que as pessoas têm. Mas veja como são as coisas. Enquanto as pessoas estão errando, sempre tem alguém para apontar. Sempre tem alguém para apontar. Sempre tem alguém para condenar a tua prática. Sempre tem alguém. Agora, perceba quando você toma um rumo diferente. Eu digo isso, eu gosto de exemplificar. Me lembro logo que eu comecei a cultuar o Senhor, comecei a vir à igreja, comecei a aprender sobre o Evangelho, comecei a dar ouvidos às pregações que o pastor fazia. E essas palavras, elas minavam o meu coração, elas adentravam, acessavam o meu coração e aquilo de alguma maneira ia me transformando. Aquilo ia transformando o meu coração, meu caráter de pai, de marido, de amigo, de trabalhador. Aquilo foi sendo algo que foi moldando a minha maneira de enxergar, porque o Evangelho foi acessando o meu coração, foi me fazendo entender a vontade de Deus. Até que algumas pessoas enviadas, às vezes, do inferno mesmo, elas se levantam. E eu me lembro exatamente como foi isso. Quando na conversão vinham pessoas dizendo, não, Jefferson, eu acho que você está louco, rapaz. Você está indo demais para a igreja, vamos com a gente para o bar. Vamos para aquela bodega, para aquele boteco. Vamos lá porque aquele lugar é um lugar que a gente festeja. Quando chega na sexta-feira, nós vamos para este lugar e lá nós passamos até altas horas, tomando umas para poder esquecer os problemas. Lá nós chegamos na sexta-feira, esquecemos que não vamos trabalhar final de semana e vamos então curtir a vida. Vamos lá, Jefferson. E eu me lembro que isso era muito sério. Veja que havia ali um embate muito grande entre a vontade de continuar vivendo o que eu sempre vivi, sem entender que aquilo estava errado, ou melhor dizendo, sabia que era errado, mas não tinha a profundidade que aquilo poderia me levar ao inferno. Me faria perder a minha salvação. Me faria perder o principal, que é a presença de Deus. O pecado afasta você de Deus. Até que então, me lembro exatamente como foi. Foi num final de tarde. Eu me levantei pela manhã, nesse dia, num domingo. Eu, minha esposa e na época só minha filha mais velha, nós fomos à igreja. Chegamos à igreja, participamos do culto, foi um culto maravilhoso. Se não me engano, não falha a memória, foi um dia das mães.
E estivemos no culto, foi aquela coisa gostosa, voltamos para casa felizes. Veja que é muito bom acordar domingo de manhã e ir para a igreja, buscar a Deus. Nós vamos entrar em Mateus capítulo 18, tá? A referência da mensagem de hoje, Mateus 18, do 1 ao 14. Quando eu cheguei em casa, passou ali um tempo depois do almoço, veio um amigo, né? Um pseudo amigo. Chegou até a minha casa, bateu palmas e disse: "Ô Jefferson, tudo bem? Vamos tomar uma cerveja agora à tarde lá na minha casa? Vamos lá, eu comprei um engradado pra gente." E eu me lembro exatamente que eu, para não responder dizendo que eu não queria ir, porque eu já não queria mais aquele ambiente, tentando me esconder, eu disse: "Olha, eu não tenho dinheiro, rapaz, estou sem dinheiro esses dias aí." Não tem problema. Eu pago, eu chamei, eu vou pagar, você pode ficar tranquilo." Aí, já que não funcionou a primeira desculpa, eu dei mais um: "Não, eu vou ficar com a família." "Não, mas leve a família também." E eu disse mais uma desculpa: "Não, olha, me perdoe, mas eu não quero, agora eu estou indo para a igreja e agora eu não quero mais essa vida, não quero mais ficar bebendo, não quero que a minha filha veja um pai beberrão, eu não quero." E eu me lembro que ele usou até algumas palavras direcionadas da Bíblia. Ele usou o texto fora do contexto para tentar me ludibriar, falando assim: "Olha, Jefferson, é o seguinte, eu sei que eu não vou na igreja, eu não sou de igreja, mas eu sei que tem uma parte da Bíblia, não sabe nem aonde, tem uma parte da Bíblia que fala que você pode beber, só não pode ficar bêbado." Aquilo, verdade, é sério isso? Aí eu até falei assim: "Mas e se eu ficar bêbado?" "Não, você vai tomando. Quando você sentir que passou da conta, aí você para. Aí quer dizer que até esse momento não é pecado." Então veja que muitas vezes uma pessoa que está num processo de conversão, de mudança de conduta, de mudança para adaptar a sua vida, para viver a partir de então, como Cristo ensinou, sempre vão apresentar-se a você essas pessoas, dizendo: não tem problema. Dias atrás, até uma jovem que um tempo nós tratamos na igreja, que estava junto conosco, participava de todos os eventos, estava se esforçando pelas coisas de Deus. Pouco tempo atrás eu vi essa pessoa sentada a uma mesa, bebendo a tal da caipira, se perdendo, deixando que as amizades malignas, maldosas, fizessem então essa pessoa desviar o caminho do Senhor. E assim, digo para vocês, muitas pessoas estão assim. Falei tudo isso para você com a intenção de abrir com você Mateus 18, versículo 1, onde a pergunta que os discípulos fazem pode ser a pergunta que todos nós fazemos, pode ser a pergunta que você faça, você de condições, você de pouca condição, você que é uma pessoa com muito dinheiro, você que tem muita posse ou você que não tem nada na vida. Essa é uma pergunta que todos também podem ter no seu coração e há uma resposta para ela. Mateus 18, o versículo 1 diz assim: "Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus?" Essa é uma pergunta que todos nós podemos ter. Todos nós podemos fazer essa pergunta: quem é maior no céu? Quem chegará ao céu? Quem poderá estar no céu? Em que posição o Senhor vai me colocar no céu? Essa é uma pergunta séria. Será que eu tenho lugar no céu? Essa é uma pergunta muito importante. E Jesus responde. Jesus então chamou uma criança, chamou uma criança que estava ali próxima e pôs ela bem no meio deles e disse, olha as palavras de Jesus: "Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Jesus muda a resposta. Por exemplo, ele pergunta quem é maior. Ele dá a indagação dos discípulos é quem é maior, quer dizer, simbolizando que todos iriam para o céu, mas ele queria saber em qual posição cada um estaria no céu. Jesus, para exemplificar a fala dele, põe uma criança no meio deles. Eu acho que a criança veio, uma criança que estava próxima, ele deu um abraço na criança. E naquela hora, olhando aquele rostinho querido, ele fala assim, olha, está vendo essa criança? Se vocês não se converterdes de todo o coração, e se vocês não praticarem, não viverem
como essa criança, de modo algum vocês entrarão nos céus. Então quer dizer, ele já tira o ponto principal, quem é maior. Não interessa quem é maior, não interessa a posição, o que me interessa é ser salvo. Mas para isso existe uma maneira de viver, uma conduta a viver-se. Agora, quando essa resposta de Jesus é trazida, colocando essa criança no meio, eu consigo entender claramente o que Jesus quis dizer. Não é para ser no sentido da ingenuidade, não é porque uma criança muitas vezes não mede as consequências, uma criança não sabe dos perigos que acontecem, uma criança não entende se ela, por exemplo, como esses dias atrás, uma criança foi no mercado junto com os pais, o descuido dos pais, a criança acendeu um fósforo, ela acendeu o fósforo, normalmente aquele fósforo ela jogou debaixo ali das prateleiras, pegou fogo em todo o mercado. Uma criança não tem noção do tamanho do problema que pode causar fazer uma coisa errada. Por isso que nós temos que entender que Jesus chama a atenção, olha, sejam como essa criança, ingênua. Seja como essa criança, não no sentido de errar como ela falha, mas de ser uma pessoa simples. Veja que ele está dizendo no finalzinho do versículo, façam como essa criança, porque senão vocês não vão entrar no céu. Ser simples. Você já percebeu? Já repreendeu uma criança alguma vez? Você já teve que chamar a atenção de uma criança? Quando você chama a atenção de uma criança, logo após você chamar a atenção dela, momentos depois, ela vem te abraçar, ela vem te pedir perdão, ela vem em busca de um abraço. Você pode repreender a criança e ela vai estar sempre disponível, porque ela não guarda mágoas, ela não guarda ressentimentos, ela não está disposta a perder tempo com coisas que só vão matar o tempo dela. A criança quer ser feliz. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos também que ter um coração como o de criança, perdoador, um coração sempre solícito. Veja que interessante que é. Na minha casa eu tenho 3 filhos, né? As minhas 2 filhas mais velhas e o meu filho mais novo, o Isaac. Ele tem 6 anos. É interessante. A minha filha mais nova, ela vai lavar uma louça, por exemplo, do almoço, e ela fala, Isaac, vamos junto comigo lavar a louça? Ele vai correndo. Ele vai, não, vamos lavar, deixa que eu lavo, põe uma cadeira na frente da pia, vai lá e começa a lavar os pratos, começa a lavar os copos, na hora de enxaguar a irmã dele ajuda. Eu vejo que ele quer trabalhar, quer fazer. Aí depois que cresce não quer fazer mais. Então veja que o que Jesus está dizendo é ser simples como uma criança. É você olhar para o momento que você está vivendo e esquecer o passado, não lembrar do que passou, do que você foi, do que você era. É estar disposto, disponível a trabalhar na seara do Senhor. Note que toda pessoa recém-convertida, ela quer trazer o maior número de pessoas. Entenda, vou usar uma expressão assim bem alta, como uma criança. Ele quer trazer todo mundo para a brincadeira dele, mas o que Jesus fala é muito sério, não é uma brincadeira a conversão. Mas uma pessoa convertida, uma pessoa que realmente está transformada por Jesus, ela quer agregar todas as pessoas também a conhecer o Cristo de Deus. Então é isso que Jesus fala, você tem que ser como essa criança, rapaz. Você quer ser maior? Você quer ser maior? Não adianta você ter uma posição de grandeza nesse mundo e não ter um lugar no céu para você. Você tem condições financeiras, você tem uma boa casa, um bom apartamento, um bom carro, você tem uma vida regalada de todos os benefícios que o dinheiro pode comprar. Seja você de muita condição ou você que alcançou de tanto suar a camisa para conquistar, mas tudo que você tem não te fará herdar os céus. Não são obras que te fazem ser salvo. Por isso, versículo de número 4, Jesus continua. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha aqui que forte. Então ele fala, a humildade do seu coração te fará ser grande no céu. Ser uma pessoa sempre disponível. Versículo 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então ele fala assim, olha, entenda que nós temos que ser humildes. Nós temos que receber Jesus com o coração aberto, independente. Eu ouço muito mesmo,
Pessoas falando, pastor, o dia que eu mudar, eu vou para a igreja. Porque na igreja é lugar de gente santa. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem te falou isso te enganou. A igreja é como um hospital. O hospital está lá com médicos que entendem de tratamentos, entendem de doenças, entendem de cura para as pessoas com medicamento. Agora, a igreja é o local onde as pessoas que estão precisando de Jesus, pessoas que estão perturbadas, pessoas endemoniadas, pessoas doentes da alma, pessoas que estão precisando de ir ao hospital, igreja. Pessoas que precisam, é este o lugar que você tem que ir. É o contrário que as pessoas dizem. A igreja é um lugar onde os pecadores estão procurando com reconciliação com Jesus. Quem disse que você tem que parar de fumar para ir para a igreja? Quem falou que você tem que parar de beber para ir para a igreja? Quem disse que você tem que parar de adulterar para ir para a igreja? Tudo que eu estou falando é muito sério. Eu sei a profundidade que tem a minha fala nesse momento. Mas eu digo para você que o Senhor disse que você deveria vir até Ele com todos os pecados que você tem. Você tem que reconhecer o pecado que você tem, mas para isso você tem que conhecer Jesus. Comece a buscar a Deus, comece a se apresentar ao Senhor. Venha como você está, disse Jesus. Venha com o pecado da prostituição, venha com o pecado que for. Pastor, eu matei uma pessoa. Pastor, eu cometi um dos piores delitos do mundo. Eu tirei a vida de alguém. Eu vou dizer para você com todas as leis. Eu sei que essa mensagem, ela chega também a presídios. Pessoas que estão acompanhando. Toda pessoa, por mais errante que ela seja, há uma esperança se você for procurar a Cristo. Se você buscar a Jesus, você terá esperança. Agora, por que eu falo para você isso? Porque Jesus está chamando você. Por mais pecador que seja, por tamanho pecado que você acha que não há o que fazer, Jesus está chamando você, meu amigo, minha amiga. Você tem uma esperança no Senhor. Ele quer que você seja alguém do reino dele, do céu. Deixe as coisas deste reino, deste mundo, as maldades, as ignorâncias, os roubos. A palavra diz, o que roubava, não roube mais. O que matava, não mate mais. O que adulterava, não adultere mais. Quer dizer, essa pessoa vai ter uma conversão, ela não vai praticar mais isso. Por quê? Porque agora ela faz parte do reino do céu. Agora ela é do alto, ela é de Jesus. Então, veja que você não tem que vir transformado para a igreja. Venha como você está. Venha com a prática, seja qual o pecado for, porque quando você chegar a Cristo, quando o leão da tribo de Judá, que te der aquela patada no teu peito, que te fizer você entender o Evangelho, te fazer entender o miserável do ser humano que você é sem Jesus, sem Ele, aí você vai querer conversão. Não vai precisar do pastor fazer um apelo para você se converter. Não vai precisar de um pastor falar, quem quer aceitar Jesus? Você, de maneira solícita, procurará, pastor, eu quero aceitar Jesus, me ensina, porque eu quero deixar de ser essa pessoa maldosa, essa pessoa ignorante, essa pessoa que tem no coração uma peçonha, ódio, raiva, mágoa, o desejo de fazer o mal para as pessoas. Eu não quero mais ser essa pessoa. Aí o versículo de número 6 aumenta o caldo um pouco. O versículo 6 fala, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Eu vou parar um pouquinho para falar destes pequeninos. Este escândalo que Jesus está falando não é da criança, até porque muitas vezes a criança nem entende o que é certo, o que é errado. Mas ele está dizendo assim, ó, sabe os novos convertidos? Há muitos novos convertidos que às vezes ela não tem entendimento, ela não tem conhecimento para entender que o que estão ensinando para ela é errado. Eu vou falar para vocês, por favor, não me tenham como maldoso nas minhas palavras, mas olhem para a internet para você ver. Você vai conseguir encontrar N pastores, pseudo-pastores, que se dizem pastores, cobrando para ensinar para as pessoas autoajuda, para ensinar para as pessoas o auto-ego.
Ai, lindo, linda. Isso tudo faz com que a pessoa, ela ame as pessoas, ame o pastor, ame a congregação, ela goste do plano religioso que ali parece ser muito bonito, com luzes, com as coisas ali bonitas aos olhos, que enche os olhos, um lugar de grandeza, milhares de pessoas que rendem centenas e centenas de milhares de reais também, com a intenção de trazer uma mensagem de autoajuda. Isso não é conversão. Se Jesus disse, se vocês não se converterem de todo o vosso coração como uma criança, ser humilde como essa criança, de modo nenhum vocês entrarão nos céus. Então veja, você fica procurando uma pessoa recém-convertida, qualquer palavra que coloque o nome de Deus à frente, ela quer ouvir, ela quer até replicar. Mas tome cuidado, porque ele fala, ai de quem escandalizar, de quem fizer um desses recém-convertidos se perderem por causa dessas mentiras que estão sendo anunciadas. As pessoas pegam um texto, pegam um versículo e fazem que as pessoas caem em lágrimas, que faz que mexer o emocional delas. Elas não conhecem a Cristo, elas não conhecem a pregação da verdade, mas elas ouvem essas coisas de emoção, que tudo isso há estudos mentais, de neurociência, para poder induzir as pessoas. Escute isso, procure se você está duvidando. Está descrito aqui, ó, ai daqueles que fizerem os recém-convertidos se perderem. Porque se uma pessoa convertida, eu vou vir para essa câmera e o Silvio vai focar aqui na minha Bíblia, eu vou pedir a gentileza. Se você é recém-convertido, você vai para um local que diz que é um culto e não é aberto para você as Escrituras. A minha Bíblia aqui, inclusive ela é demarcada com letras vermelhas, aplicando-se os textos que foram falas de Jesus. Se você está ouvindo uma pregação ao qual a Bíblia não é aberta para você, ao qual os textos que você está ouvindo não estão somente disponíveis ao texto que o pastor quer fazer você entender somente, não, há um contexto, há um porquê Jesus falou isso. Você precisa de pregação. Se você escuta essas frases bonitas, que frase impactante, saia de perto das pessoas que não querem você perto delas. Porque você está neste lugar, porque você é luz, porque cuidado com isso. Porque Jesus está dizendo, cuidado com quem fizer os pequeninos recém-convertidos se desviarem. Cuidado, porque melhor para essa pessoa não há. A Bíblia fala que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E aquele que tira a própria vida também está aniquilando a sua salvação. Está matando a vida que Deus deu. E aqui está descrito, melhor para essa pessoa é que ela sozinha vá às profundezas do que leve mais pessoas junto com ela. Por isso eu digo para você, tome cuidado. Tome cuidado para você não viver uma vida da qual você está acostumado, talvez, a ficar compartilhando com as pessoas essas mensagenzinhas bonitas. Para com isso. Para com esse negócio. Se você não tem algo de Deus no seu coração, porque eu vou ser sincero, eu não gosto de receber essas mensagens que as pessoas copiam e enviam para outras pessoas. Porque a palavra que vem de Deus, de alguém, é quando a pessoa está ali meditando, aquela palavra salta ao coração, a pessoa entende, aquilo ali gera uma mensagem ao coração do coração de Deus e você pode transmitir para outras pessoas. Agora, quando aquelas frases prontas, aquelas imagens só para poder ganhar visualização, isso aí não muda nada. Agora, se é algo de Deus, que vai te ajudar, que tem palavra, que te faz você olhar para um espelho e enxergar quem você é de verdade, que te faz encarar quem você é, e essa palavra, ela vem de Jesus. Por isso que ele fala, cuidado para você não converter-se ao Evangelho e aos poucos moldar o Evangelho do teu jeito. Lembra que eu falei no início da introdução aqui da mensagem? Aquele amigo
dizendo, não, você pode beber sim, não tem problema nenhum. Se eu fui à casa de Deus com a intenção de me libertar desses vícios de bebida, de perdição, de adultério, e a pessoa vem falar para mim que a Bíblia fala que eu posso fazê-lo? Espera aí. Então quer dizer que eu não precisava ter ido à igreja, era só encontrar aquele amigo. Você não precisava de Jesus, era só ter encontrado aí esses pregadores do hoje em dia que você encontra, os coaches da vida, que usam os textos da palavra de Deus para tentar arrecadar mais, fazer um grande número de pessoas, uma pirâmide, né? Toma cuidado com isso. Veja que Jesus, a pregação de Jesus, muda, transforma a nossa maneira de viver e de pensar. Isso é conversão. Conversão é você estar indo num caminho. A palavra de Jesus faz você mudar a rota. Faz você sair daquele plano que naturalmente você viveria segundo a sua carne, segundo o seu ego, segundo a sua vontade. Estar com Jesus é morrer todos os dias para si, para que a vontade de Deus seja sempre soberana. Então, conversão, meu amigo, conversão, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu inimigo e minha inimiga. Tem pessoas que não gostam da pregação. Vou dizer para você, conversão é mudança. Não desvie ninguém colocando o seu acho na frente. Não deixe que o seu achismo faça que algumas pessoas se percam. Então, se você quer ser grande diante de Deus, seja uma pessoa humilde como uma criança. Simples. Pregue somente aquilo que está escrito. Não aumente e nem tire nada do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e faça isso baseado em Atos 19, que o apóstolo Paulo, ele orava em retalhos dos aventais que ele recortava, os seus próprios aventais, e enviava aos doentes, os doentes eram curados. Eu oro sobre esta água, crendo que aqueles que comigo oram também, nós não podemos estar no mesmo momento juntos aqui no mesmo ambiente, mas a oração, ela rompe essas barreiras. Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença. E eu apresento ao Senhor, ó Deus, estes copos com água, assim bem como cada pessoa, cada ouvinte, cada, meu Deus, telespectador que nos acompanha, os milhares de pessoas que nos acompanham pela televisão. Que o Senhor entre agora, meu Deus, nesta vida, nesta casa, que esta pessoa queira realmente conhecer ao Senhor, que a partir desse momento haja uma mudança. Que esta cura que ela receber agora faça despertar os olhos dela, despertar o coração para buscar ao Senhor, render-se ao Senhor, testemunhar o que o Senhor fez agora. Por isso eu te peço que nestas águas tenha, meu Pai, uma unção do céu, como um santo remédio, para que aquela pessoa que beber desta água seja curada. Meu Deus, eu tenho orado por estes dias, pedido ao Senhor, ó Deus, as doenças da alma, a depressão, a tristeza, a angústia, a crise de bipolaridade, essa pessoa que vive ansiosa, essa pessoa que tem um distúrbio mental. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, coloca essa unção nesta água, essa pessoa que tem uma esquizofrenia, essa pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer, essa pessoa que foi diagnosticada com LER, essa pessoa que foi diagnosticada com mal de Parkinson. Pai, tudo que está, meu Pai, no trato, meu Deus, mental, meu Deus, passa agora curando. Meu Deus, fazendo os neurônios voltarem a produzir, voltar a crescer, meu Deus, ligarem-se um ao outro. Jesus, coloque esta unção nesta água, para que essa pessoa volte, meu Deus, à sua verdade, volte-se ao Senhor e se converta completamente em nome de Jesus. Beba desta água para a glória de Deus.